Pedro tem síndrome de Down. Ele tem 5 anos e frequenta uma pré-escola em São Paulo. Laila tem 5 anos, também tem síndrome de Down e está na mesma classe de Pedro. Lucas e Mateus são gêmeos, têm 5 anos e têm uma deficiência visual grave. Os dois frequentam a mesma escola em São José dos Campos, interior de São Paulo. Estas são crianças com necessidades educacionais especiais que estudam em escolas regulares. E essa é uma novidade importante que está acontecendo no Brasil. Até pouco tempo, elas deveriam frequentar escolas especiais. Porém, a partir de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional passa a determinar, para o aluno com necessidades educacionais especiais, o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. O aluno com necessidades especiais é aquele aluno que, por algum motivo, ou porque nasceu portador de uma deficiência, ou porque em algum determinado momento da vida viveu um acidente, alguma coisa assim, que vai precisar de um acompanhamento, não de um acompanhamento especial, mas é alguém que não aprende da forma como as outras crianças aprendem, no sentido de que aquilo que é feito em sala de aula só, que dá certo para muitas crianças, para ele vai precisar de algumas adaptações em alguns momentos, vai precisar de um olhar diferenciado, né? E o desafio é esse, quer dizer, incluí-lo e manter esse olhar diferenciado para que ele avance também. Agora, o que eu acho que hoje, quando você tem uma lei que define a obrigatoriedade, que exige, etc., faz com que nós pensemos nisso. O que é que a escola pode e deve fazer, como ela tem que fazer e o que cabe à instituição especializada. Essa foi uma grande conquista, porque agora a gente tem aí um respaldo da lei que diz que você tem que incluir. Mas isso só não resolve, né? As escolas estão com, na verdade, esse problema. Elas são obrigadas a receber as crianças com necessidades especiais e muitas vezes sem saber o que fazer. Qual é o papel da escola? Se responsabilizar para que todos os seus alunos aprendam. Para que todos os seus alunos aprendam. E aí eu vou ter que fazer alguns ajustes, algumas adaptações, às vezes no currículo para determinadas crianças, às vezes no material. Para uma criança com uma deficiência visual, por exemplo, você vai ter que ter um material específico, às vezes no espaço para uma criança com deficiência física, e outras vezes na própria estrutura da escola. No início havia um certo preconceito, né? Então a criança, quando o pai ia à escola fazer a sua matrícula, a própria equipe escolar ficava um pouco surpresa com aquele tipo de clientela, porque não estava acostumada a receber esse tipo de criança, essa é a verdade. E essa é uma situação nova para a escola esse ano, a questão das crianças portadoras de necessidades especiais. Mas o trabalho que a gente fez com as crianças da sala foi tão bem feito que acabou atingindo a família. Depois que eles começaram a frequentar a escola, vai mudando mais, sabe? Sempre para melhor. Então, nós não tivemos um problema com a família. Muito pelo contrário, vieram nos procurar para dizer o quanto isso é bom, né? E o quanto eles estão sentindo que, de repente, eles também não estão salvos de ter um filho com problema. E sabem que hoje a escola recebe. Acima do quadro negro. A primeira atitude nossa é não tratar essas crianças como café com leite. Porque a pior coisa que a gente pode fazer para eles é falar que a gente está incluindo e não fazer nada por eles e falar, deixa, ele falou isso porque ele não sabe, ele não está entendendo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é levar essas crianças a sério. É respeitar aquilo que as crianças dizem. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela. Você é igual meu pai em Curitiba.
eles fazem parte do grupo, então eles fazem todas as atividades que o grupo faz, todas as lições são válidas para eles também. Não tem uma coisa assim, tem uma aula particular, não tem. Eles fazem tudo que o grupo também faz. Tem sido uma experiência muito interessante, tanto para as crianças com necessidades especiais, no sentido de que elas podem conviver com as outras crianças da classe, que elas podem ensinar muitas coisas para as outras crianças da classe e também ter o seu desenvolvimento potencializado, e também para as crianças que não têm necessidades especiais, porque tem um exercício cotidiano de respeito à diferença, e as crianças, na verdade, elas aprendem a conviver com a diferença não só através das crianças com necessidades especiais, mas de uma forma geral, uma vez que elas veem que todo mundo aprende do seu jeito e que cada um aprende à sua maneira. E fora o aprendizado, acho que ético que a gente tem, né? De tolerância, de respeito às diferenças, de solidariedade. E eu acho que a gente aprende muito, a gente apura o olhar, né? Tem que repensar a forma de lidar com a dinâmica do grupo, das relações, que forma construir uma relação de qualidade para essas crianças.